Olá, boa noite. Vamos dar continuidade aí então na parte de departamento pessoal. E hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre auxílio-doença e acidente de trabalho, que acaba unificando a mesma coisa, o que a lei fala para um também acaba acarretando no outro. O que é, então, o auxílio-doença, o acidente de trabalho? O auxílio-doença é o benefício concedido pela Previdência Social ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de 15 dias consecutivos. Então, a gente vai começar a trabalhar por partes, tá? Para que a gente não confunda o tópico todo da aula de hoje. Fala-se então que o auxílio-doença, acidente de trabalho, ele é um benefício pago ao colaborador que paga INSS. Por isso que fala que ele é um benefício concedido pela Previdência Social. Às vezes as pessoas elas não dão tanto valor à carteira em registro, não liga muito para ter registro via CLT, mas caso aconteça algo como afastamento, as pessoas que não são beneficiadas por intermédio da CLT, elas saem disso que nós estamos falando hoje. Então, eu sei que o auxílio doença, acidente de trabalho, ele é um benefício gerado pela Previdência Social, aonde mostra que determinado colaborador está impedido de trabalhar por ter ocasionado aí um afastamento por um tempo do trabalho. Então, tem que ser por mais de 15 dias, tá, gente? Se for menos de 15 dias, a responsabilidade fica apenas da empresa. No caso dos trabalhadores com carteira assinada, os primeiros 15 dias são pagos pelo empregador e a Previdência Social paga a partir do 16º dia do afastamento do trabalho. Fala aqui, né, no caso de trabalhadores via CLT, os 15 primeiros dias, então, ele leva o atestado na empresa e a empresa paga metade do salário dele. A partir do 16º dia, fica de responsabilidade do INSS. Informação. Para ter direito ao benefício, o trabalhador tem de contribuir para a Previdência Social no mínimo 12 meses. Esse prazo não será exigido em caso de acidente de qualquer natureza, por acidente de trabalho ou fora do trabalho. A lei fala assim, então, que qualquer trabalhador que inicie sua atividade dentro de uma organização, para que eles possam se beneficiar da Previdência Social, eles precisam ter uma contribuição de, no mínimo, 1 ano. Mas abre-se exceção em caso de acidente de trabalho dentro da empresa ou fora da empresa. A lei também beneficia, via Previdência Social, a mulher na qual ela tem aí, de repente, o seu primeiro registro, vou dar como exemplo, tá? Ela tem aí seu primeiro registro e dentro de 10 dias ela descobre que está grávida. Nesse caso, a lei também assegura o auxílio para essa gestante. É necessário também a comprovação da incapacidade por exame realizado pela perícia médica da Previdência Social. O que vai comprovar esse afastamento do INSS? A perícia, na qual precisa ser feita com o médico perito do INSS, mostrando se a pessoa está apta ou ainda está sem incapacidade de voltar ao trabalho. Enquanto o trabalhador estiver recebendo o auxílio-doença, ele é obrigado a realizar exames periódicos e participar do programa de reabilitação profissional prescrito.
Para comprovar, então, que realmente ele não tem capacidade de voltar a trabalhar e exercer aquela função, ele tem que passar por esses exames periódicos, depende de quanto tempo aí ele vai ser beneficiado pela Previdência, pelo INSS. Em alguns casos, passam por programa de reabilitação. O que é esse programa de reabilitação? É uma pessoa que de repente perdeu um membro do corpo e acha que não vai ter mais possibilidade de trabalhar. Então eles passam por esse programa de reabilitação e a empresa recoloca ele dentro de um outro setor, na qual não vai influenciar a perca daquele membro. Os primeiros 15 dias correm normalmente, ou seja, são contados como dias trabalhados. A partir do 16º dia, a contagem é suspensa para que o empregado complete o período faltante, assim que retornar ao trabalho. O auxílio-doença deixa de ser pago quando o segurado recupera a capacidade e retorna ao trabalho, quando o benefício se transforma em aposentadoria ou invalidez. Uma coisa que eu esqueci de falar no outro slide é que, assim, quando esse colaborador ele é afastado pelo INSS, também fica parado o tempo de aposentadoria dele, a empresa não precisa depositar, também não precisa descontar INSS dele, todos os benefícios, férias, 13º, dependendo do tempo que ele ficar em casa, é de responsabilidade do INSS. Mas quanto mais tempo ele ficar em casa, mais tempo fica lá para ele poder acarretar na sua aposentadoria. E aí, de repente, se esse colaborador passar por perícia e a perícia verificar que ele está apto a voltar às suas atividades, ele deixa de ser beneficiado pelo INSS. Ou pode acontecer também esse auxílio se transformar em uma aposentadoria por invalidez. O que é essa aposentadoria por invalidez? É quando se percebe que o colaborador realmente não tem condições nenhuma de voltar a trabalhar. Perdeu de repente 2 braços, perdeu 2 pernas, ficou cego. Aí, obrigatoriamente, precisa aposentá-lo por invalidez. Algo interessante e importante: qualquer pessoa que é aposentada por invalidez, independente de qual motivo seja, ela não pode trabalhar em um outro lugar no tempo que está recebendo a aposentadoria. Exemplo: temos um contrato de experiência por prazo de 30 dias. No entanto, no 8º dia de trabalho, foi concedido o auxílio-doença ao empregado. Perceba que os 15 primeiros dias em que o empregado está sendo beneficiado pelo auxílio-doença são considerados dias trabalhados, sendo eles pagos pela empresa. Da mesma forma, tá? Independente de ser um funcionário de 10 anos ou um funcionário de 30 dias, machucou na primeira semana, 15 dias é beneficiado pela empresa, a partir do 16º dia, responsabilidade do INSS. Já no 16º dia de auxílio-doença em diante, o benefício é pago pela Previdência Social e o contrato e experiência suspenso até a data em que o empregado deixar de ser beneficiado pelo auxílio-doença. Então, esse colaborador começou a trabalhar na empresa, de repente não se adaptou a uma determinada máquina e se machucou. Os 15 primeiros dias, então, a empresa paga. A partir do 16º dia, o contrato de experiência dele fica suspenso, o INSS começa a pagar o que é de direito dele, e quando ele voltar, que a empresa, então, vai contar os outros 15 dias que faltava para a experiência. Uma coisa também que não fala aqui, mas que é importante, que existe alguns auxílios-doença, alguns acidentes de trabalho que têm estabilidade. O que é isso? Quando o colaborador volta a trabalhar, a empresa não pode mandar ele embora por um determinado período. Se eu não me engano, cada tipo de doença tem um período de estabilidade. Então, o colaborador ele tem que ficar ativo na empresa
até um determinado tempo.